Vamos lá, para o metabolismo energético fase 2, né? A gente entendendo metabolismo energético fase 2 e justamente sobre o processo, né, de fotossíntese. Então, o que acontece no processo de fotossíntese? Quando a gente olha para a célula vegetal, a gente vê ali algumas organelas, né, que vão ajudar justamente nesse processo de fotossíntese. E a principal organela que a gente tem que olhar para dentro da célula vegetal é o cloroplasto. E dentro desse cloroplasto, assim, quando a gente pega também a mitocôndria para estudar, né, na célula animal, a gente vê que a mitocôndria ela, né, é estudada pela teoria de endossimbiose, e o cloroplasto ele também não foge dessa realidade, porque ele também se encaixa aí na teoria de endossimbiótica, né? Enfim, mas vamos lá. Dentro do cloroplasto, a gente encontra ali uma membrana dupla, assim como a mitocôndria. Encontramos também o estroma, que é o líquido ali que está dentro dessa segunda membrana ali, né, do cloroplasto. E dentro desse cloroplasto, a gente encontra o que a gente chama de quilacoide. E é justamente nesse quilacoide que a gente vai, né, ali desenvolver essa primeira fase da fotossíntese, porque nós temos duas fases na fotossíntese. A primeira fase diz respeito à fase clara, né, que é a fase de fotoquímica, e a segunda fase é a fase escura, também que a gente conhece como ciclo de Calvin, com certeza a gente já ouviu falar quando a gente estuda no ensino médio, embora às vezes a gente não compreenda, mas a gente já ouviu falar sobre esse tema. Beleza. E dentro, né, desse quilacoide é a primeira fase, né? Como eu falei, a primeira fase da fotossíntese. E o que acontece nessa primeira fase da fotossíntese? A gente tem a fotolise, né? A quebra da água, né? Que é ali no início ali da reação a gente encontra o CO2 mais a água, né? E primeiramente a gente quebra essa água nesse processo, né? A gente está transformando, né, moléculas mais simples e mais complexas, né? Na fotossíntese é o oposto, né? Quando a gente trabalha com metabolismo energético e respiração celular, né? No caso da célula animal. Enfim, vamos lá. Aí, ali dentro, a gente quebra a água, e a gente quebra a água com a ajuda, né, do sol, da luz, né, de uma energia luminosa ali. E quando a gente quebra essa água, a gente vai adquirir 2 elétrons e 2 hidrogênios, assim como na fase, né, de respiração celular, né, algumas semelhanças. E essas duas moléculas vai para o que a gente chama de NADP, ela sem ser carregada. E quando a gente coloca os 2 elétrons e um hidrogênio, ela se transforma em NADPH, que ela ali a gente vai ver que ela está carregada certinho, beleza, enfim. E por isso que a gente vai usar depois esse NADPH na segunda fase, certo? Mas o hidrogênio que restou, a gente transforma ele em ATP. E esse ATP não é igual ao ATP da célula animal. A gente vai usar o ATP para essa segunda fase, que é a fase escura, né? Porque a segunda fase ela já está relacionada ao carbono, o CO2, porque a gente já trabalhou na água na primeira fase, e a segunda fase a gente está trabalhando com o carbono, né, o O2. E esse carbono na fase escura, né, que é o ciclo de Calvin, ele vai praticamente ali ser reduzido, é o que a gente chama. E essa redução vai gerar justamente a molécula de
glicose, né? C6H12O6. E a gente vai juntar vários ali CO2, né, pra gente conseguir justamente, né, a glicose nessa segunda fase. É isso.